Estamos aqui para mais uma devocional e eu quero estar lendo o livro o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, onde diz assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Sabe, o Evangelho de João é um evangelho muito bom, muito importante, onde João procura mostrar quem é Jesus. E aqui no capítulo 6, ele vai usar todo o capítulo com 71 versículos para falar que Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu. E a gente percebe que o que significa Jesus, o pão do céu? Significa que ele é para a alma aquilo que o pão é para o corpo, seu alimento. Assim como o pão alimenta o organismo físico, Jesus Cristo, meus amados, ele satisfaz o espírito daqueles que crêem em seu nome. Jesus está ensinando aqui que ele é o pão da vida, não só materialmente, mas espiritual e eternamente. O contexto da história aqui mostra que aquele povo, eles vão atrás de Jesus, atrás de pão. Por quê? Porque Jesus tinha acabado de alimentar uma grande multidão. Ele fez um milagre da transformação, de 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 homens. E agora então eles vão atrás de Jesus novamente, atrás de comida, atrás de matar a fome, tá? Os judeus, eles andavam ansiosamente à procura, esperando o líder religioso, o líder que vinha libertar eles. Estava sendo prometido pelas escrituras e eles esperavam por isso. E a gente vê aqui que a carência material daquela época era muito grande. Por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos por Roma e eles queriam um líder que viesse então livrar eles desse império romano. E então a gente vê isso e eles correm até Jesus. Quando eles viram Jesus multiplicando aqueles pães, eles falam: nossa, chegou um Messias, chegou um rei milagroso que possa dar pão a todos, E foram até Jesus querendo proclamar ele rei. E nós vemos aqui nesse texto também que Jesus ele só não alimenta fisicamente, mas ele alimenta a alma do homem, Jesus faz um trocadilho aqui entre o pão e ele. E por quê? Porque o pão é um alimento necessário. Outras coisas podem ser descartadas ou dispensadas da alimentação humana, mas o pão não. O pão é para todos os dias, tá? Jesus, ele não é só para os ricos, ele é também para para todas as pessoas, porque todos precisam alimentar-se do pão. Ele é o pão sem o qual ninguém consegue viver, tá? É um alimento simples, mas nutritivo, é essencial, tá? Ele é essencial para alimentar todas as pessoas, tá? Todas as faixas etárias. E pode ser jovem, pode ser velhos, ricos, pobres, ele alimenta todos. O pão é uma comida aqui que precisamos diariamente, tá? Alguns alimentos podem ser descartados, como eu já disse, mas pode ser ocasional, mas o pão não, é para todos os dias. Todos nós precisamos de pão. Precisamos alimentar para dar sustância ao nosso corpo, tá? Assim como Jesus dá sustância à nossa vida espiritual. O pão também não foi feito para ficar escondido no armário ou exposto numa vitrine. O pão veio para alimentar mesmo, para ser ingerido e para ter força da vida. Assim também é Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que veio alimentar espiritualmente a cada um. Meus amados, Jesus é esse pão. Se você ainda não alimentou de Jesus, procura alimentar de Jesus. A palavra diz,
que Jesus, o João coloca como verbo, a palavra, e a Bíblia nos ensina que Jesus, então, ele é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele é aquele que se nós alimentarmos dele ou da palavra e guardar no coração, a gente não vai estar pecando contra Deus, tá? Que Deus abençoe grandemente a sua vida com mais essa devocional. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.